Olá pessoal, aqui é o Marcos Beck e hoje nós vamos falar sobre desenho de olhos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber que existe uma grande quantidade de estilos de olhos e de formas que a gente pode usar para desenhar olhos. Eu vou mostrar mais ou menos as formas que eu costumo utilizar. Então, para dar um exemplo, eu vou desenhar rapidamente um rosto. Vou usar aqui as linhas guias que a gente já viu no vídeo da semana passada para demarcar as posições. Vou mostrar uma das técnicas básicas para desenho de olhos, porque o importante é marcar as posições e, e saber a distância que a gente pode usar. Então, para se ter uma noção, a forma mais comum que nós temos de demarcar a posição dos olhos em um desenho é dividir o rosto, imaginando que a distância entre um olho e outro cabe mais um olho dentro. Ou seja, entre um olho e outro olho vai ter a distância de um olho inteiro. Então a gente pode imaginar aqui 3 linhas, ou melhor, 4 linhas que vão fazer a marcação. Elas são linhas paralelas e devem seguir mais ou menos, eles têm o mesmo tamanho. Mais ou menos o mesmo tamanho. Logicamente que o rosto não é uma coisa simétrica. Então não precisa se preocupar em ter tudo exatamente no formato, no tamanho que você imagina já de cara, né? Então, imagina que nós temos um olho aqui no formato simplificado. A gente pode fazer também uma outra marcação, por exemplo, nesse caso, como é um rosto de um adulto, os olhos vão ser menores. Então a gente pode fazer mais uma linha guia para marcar o tamanho do olho. Fazer só a marcação aqui, um olho e o outro olho. Perceba que eles têm uma distância próxima. Como eu falei, o rosto humano não é simétrico. Então você não precisa se preocupar com milimetragem, qual é o tamanho, quantos centímetros tem entre um e outro, não é isso que importa. Somente há uma noção de que aqui dentro caberia mais um olho. Nós teríamos aí um homem de 3 olhos, certo? Então isso é uma das coisas importantes que nós vemos, nós medimos, digamos assim, nós prestamos atenção no momento que a gente vai desenhar olhos no rosto. Para fazer a nossa íris, digamos assim, né, a famosa bolinha do olho aí, não a íris, né, mas a bolinha do olho, nós vamos fazer com esse desenho que a gente vai ter uma certa expressão, certo? É onde a gente vai ter a marcação da expressão, como que você quer que ele seja. Se o, se o seu personagem, a sua ilustração é um cara olhando meio sério, meio com o olho meio morto aí, como eu estou fazendo agora, ele vai ter, não vai ser um círculo inteiro. Mas você imagina que o olho vai ser dessa maneira. Imagina o círculo inteiro para poder fazer a bola do olho, certo? Então, se o olho está aqui em cima, a pálpebra vai estar passando por aqui, porque ele está com o olho meio caído, vamos dizer assim, esse personagem, certo? E aí a gente vai desenhar da mesma maneira, imaginando a bola, o círculo dentro. Ok? Então, perceba que o olho, ele vai, é a pálpebra é o que mexe. Então, se ele está com o olho mais caído, ele tem mais olho para cima. Então, você tem que marcar melhor. Se ele está com o olho mais arregalado, ele vai ficar com o olho aparecendo menos a pálpebra em cima. Isso que é a parte importante de perceber. E aí também, como você vai fazer a parte dentro do olho, depende totalmente do seu estilo, da forma que você quer fazer. Isso é uma escolha sua, certo? Outra coisa que a gente tem que prestar atenção é quando a gente for fazer um desenho em perfil.
Por quê? Porque os olhos vistos de lado são diferentes. Eles não mantêm o mesmo formato, não é mesmo? Bem, quando a gente vai desenhar um olho lateralmente, a gente tem que imaginar que aqui existe a maçã do rosto, certo? Vamos fazer aqui uma marcação só para ter uma noção. E que o olho vai estar de lado. Então a gente vai imaginar aqui, por exemplo, a bola do olho vista de uma forma lateral. Isso vai parecer muito com uma lente de contato. Se você for olhar como é o formato da lente de contato, vai ser parecido também. E aí a gente imagina a mesma coisa com a pálpebra. Perceba que o tamanho do olho vai mudar, porque a gente está vendo apenas a lateral do olho. Certo? E aqui nosso personagem está um pouco mais assustado. Eu vou desenhar aqui do lado alguns formatos de olho. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar aqui com o olho, imaginando um olho grande. Então, se ele tem uma bola redonda aqui, a nossa pálpebra vai estar em cima. A gente está com o olho mais arregalado, então a pálpebra praticamente não vai aparecer. Okay? Se o olho está mais semi-aberto, semi-cerrado, vou imaginar aqui o mesmo formato do olho e a pálpebra aqui. É importante fazer essas marcações para poder ter noção de como você vai fazer a expressão do seu personagem. Lateralmente é a mesma coisa, a gente vai ter esse formato e a gente pode ter uma pálpebra semi-cerrada. Imaginando aqui que o olho está semi-aberto, um olho mais aberto, mais arregalado, mas sempre com o mesmo formato. Só que dessa vez com menos pálpebra. Certo? Um olho mais convencional. Um pouquinho só de pálpebra aparecendo. E assim por diante. Ok? O que eu estou querendo expressar através desses exemplos é como que você vai posicionar os olhos no rosto e como que você vai representar eles em termos de expressão, se estão abertos, estão fechados, assustado, indiferente. Os olhos, eles são o espelho da alma, então a gente tem que trabalhar com muito cuidado a expressão que os nossos personagens vão ter através dos olhos. Muitas vezes, em uma cena de quadrinhos ou uma ilustração que você vai fazer com close, só os olhos vão demonstrar a expressão, e é só eles que vão conseguir mostrar para a pessoa que está vendo essa ilustração ou que está lendo os quadrinhos qual é a expressão do seu personagem naquele momento. Então é muito importante praticar bastante esse posicionamento e essas formas. Ok? Então só para dar uma revisadinha, desenhei o rosto. Posso usar as linhas guias para posicionar aí os elementos do rosto, como a gente falou na aula da semana passada. E posiciono os olhos com mais algumas linhas guias, certo? Para você ter certeza que você está fazendo da maneira certa. Aí não tem erro. Você tem mais ou menos um terceiro olho aqui de distância, nariz e a boca. Ok? Agora a questão de posicionamento dos olhos em relação ao rosto. Nós podemos perceber que aqui o nosso personagem tem os olhos maiores no rosto e também eles vão ser posicionados mais para baixo. O que isso significa? Quando queremos um personagem mais inocente ou um personagem mais novo, como uma criança, por exemplo, nós podemos fazer os olhos muito maiores do que o normal. Isso a gente percebe muito em personagens infantis, como, sei lá, o Goku, por exemplo, na primeira fase de Dragon Ball, ou sei lá, o
rapaz do One Piece, que eu esqueci o nome, whatever. Mas o importante eles normalmente vão ter os olhos do tamanho da orelha, aqui, em termos de posicionamento. Então a gente vai ter bem menos espaço para o resto dos elementos do rosto e bem mais espaço para os olhos. Por quê? Para expressar mais a inocência e também mais infantilidade ou mais inocência no rosto da criança ou do personagem. Então são olhos muito grandes e em relação ao tamanho da cabeça, eles ficam muito maiores do que os olhos dos outros personagens mais velhos, ou menos inocentes, digamos assim. Certo? Agora, um personagem mais velho, a gente pode até fazer aí um rosto mais comprido, posicionar com as linhas guias os elementos do rosto mais ocupando maior espaço e os olhos ocupando menor espaço em relação ao resto do rosto, é claro. Você percebe que esse personagem, em relação a esse, tem uma grande diferença de expressão, não tem? E esse é o objetivo dos olhos. Quando você monta a aparência do personagem, você tem que prestar bastante atenção no que você está fazendo em relação a como você processa, ou melhor, como você pensa na posição dos olhos do personagem. Sabendo que com olhos menores ele vai ter uma aparência mais velha, mesma coisa em relação ao rosto, claro, mas estamos falando de olhos hoje. Com olhos menores, numa posição mais superior, ocupando menos espaço do rosto, ele vai ter essa cara mais velha, essa expressão mais velha, não necessariamente mais séria, mas a expressão mais velha. E com olhos ocupando grande parte do rosto, a gente vai ter uma expressão de mais novo, ou de maior inocência. E, logicamente, você percebe que as mesmas regras faladas nos exercícios anteriores sobre o posicionamento dos olhos e das linhas guias continuam valendo, tanto para um quanto para outro. Isso que é a parte mais importante. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, é só deixar um comentário aí embaixo. E se tiver uma sugestão para um próximo vídeo tutorial, é só deixar no comentário também. Espero que tenha gostado desse vídeo tutorial. E eu quero continuar fazendo mais deles. Mas para isso eu preciso da sua ajuda. Acesse patreon.com/marcosbeck e seja um dos meus patronos. Você vai ter acesso a vídeos exclusivos, entre outras coisas. Espero que você possa colaborar. Um grande abraço e até a próxima.